a gente vai direto a Buenos Aires. A gente troca a tela para receber Luciana Tadeu, que está na igreja onde o Papa sentiu a chamada vocação para o sacerdócio. Luciana, boa noite, bem-vinda, minha cara, ao CNN Prime Time. Já vemos aí muita gente atrás de você, certamente a movimentação aí também está muito alta, né? Muito alta, Thaís. Boa noite para você, para todos que nos acompanham. Acabou de acabar aqui na Basílica de Flores uma missa rezada pelo arcebispo de Buenos Aires em homenagem ao Papa Francisco. Eu queria te contar, Thaís, que ao longo do dia eu vinha falando para a audiência da CNN que a gente não estava sentindo uma grande comoção aqui. Foram rezadas missas em diversas igrejas, na Catedral Metropolitana de Buenos Aires, mas a gente não via multidões, as igrejas abarrotadas de gente para homenagear o Papa Francisco. E conversando com as pessoas aqui na rua, muita gente atribui isso a ele não ter voltado para a Argentina, não ter visitado a Argentina durante todos esses anos de papado. Também a divisão política da Argentina, setores kirchneristas o acusavam de ser opositor na época dos governos de Néstor e Cristina Kirchner, enquanto os setores mais conservadores o acusavam de ser kirchnerista. Então, realmente, não agradava muitos setores da sociedade argentina, gerou uma distância com os argentinos em geral. Assim, claro, há setores muito fiéis que têm muita devoção pelo Papa Francisco, mas não era isso que a gente estava vendo no transcorrer do dia de hoje. Porém, nessa missa aqui na Basílica de Flores que aconteceu agora há pouco, eu posso te falar, foi a homenagem mais massiva que aconteceu até agora. Tinha gente entupindo, realmente muita gente em toda essa escadaria aqui da Basílica, gente que estava invadindo a rua, realmente uma grande multidão para homenagear o Papa Francisco aqui em Buenos Aires, Thaís. E foi nessa igreja que ele conta que quando era jovem ele estava indo para um piquenique com amigos e no meio do caminho sentiu um grande desejo de se confessar. E aí ele vem aqui para a Basílica de Flores, que era uma igreja que ele frequentava, e no confessionário ele diz que teve uma sensação estranha e que aí naquele momento se encontrou subitamente com Deus e que foi nesse momento que ele sentiu o seu chamado para o sacerdócio. Ele descreve numa biografia que ele publicou em 2024 com um vaticanista, um livro chamado Minha História através da História. Ele conta que aquele foi o momento mais lindo que ele já viveu na vida. E aqui dentro dessa igreja, os fiéis também se aproximavam desse confessionário aonde ele sentiu esse chamado, se ajoelhavam, faziam o sinal da cruz, se emocionavam muito visitando esse lugar que acabou mudando a história da Igreja Católica com a chegada do Papa Francisco, Thaís. Então, homenagens que estão sendo realizadas aqui e que devem acontecer aqui nos próximos dias, principalmente com a celebração de missas em homenagem ao Papa Francisco. Luciana, você está em Buenos Aires há muito tempo. Agora há pouco eu conversava com o Lorival Santana sobre o fato do Papa, depois de eleito Papa, não ter voltado mais. E sabemos da questão da polarização política e tal. Então, queria te ouvir como está a reação das autoridades aí, né? Porque ninguém vai conseguir tirar proveito político nem desse fato, nem da morte do Papa, né? Exato, todas as autoridades se manifestaram aqui, claro, após a morte do Papa Francisco, inclusive o próprio Javier Milei, o presidente que antes da campanha eleitoral era um forte crítico do Papa. Isso é usado, a gente lembra aqui que no debate presidencial dele contra Sérgio Massa, isso foi usado por Sérgio Massa contra ele. Naquela ocasião, Milei já disse que Sérgio Massa estava desatualizado, que Milei já tinha pedido desculpa para o Papa. E claro, ele chega à presidência e vai visitar o Papa, faz esse gesto aí, até como uma retratação pelas falas que teve contra o pontífice durante as suas aparições televisivas, quando falou mal dele. E é isso, todos os políticos que já tiveram rixa com o Papa Francisco, com o então cardeal Bergoglio aqui na Argentina, a própria Cristina Kirchner, depois, durante o papado dele, durante a presidência dela, o visitou diversas vezes lá no Vaticano.
Vaticano, Thaís. Então, sim, de fato, a vice-presidente da Argentina esteve aqui nessa missa realizada em homenagem ao Papa, e ao sair, isso é um detalhe importante também, ela foi vaiada, xingada por grupos aqui na saída. E aí agora, quando eu estava me preparando para entrar ao vivo, um argentino passou por mim e citou esse episódio com a vice-presidente aqui na porta da igreja. Ele me falou: viu por que o Papa não visitou a Argentina? Porque a Argentina está muito dividida. E isso é uma coisa que pessoas próximas ao Papa diziam, que ele nunca visitou a Argentina durante o seu papado, justamente para não ser usado politicamente nem por um lado e nem pelo outro. Porque aqui era muito comum, por exemplo, quando o Javier Milei foi para o Vaticano se encontrar com ele, quanto tempo o Javier Milei passou com ele, se eles estavam sorrindo na foto ou não, uma comparação de quantas vezes tal presidente visitou o Papa. Então isso sempre foi muito usado aqui na Argentina. E o que dizem as pessoas próximas a ele é que ele evitava justamente esse uso político, mas também é importante ressaltar que essa falta de uma visita aqui na Argentina também gerou um distanciamento com a população argentina, que em várias oportunidades pude constatar hoje que não se identifica tanto com o Papa Francisco, Thaís. E ao mesmo tempo tantas pessoas vão às homenagens, né? Realmente gera esse mix feeling aí, uma mistura de sentimentos. Obrigada, Luciana. A gente conta com você também nessa cobertura especial da CNN Brasil sobre a morte do Papa Francisco. Uma boa noite para você.